Olá, eu sou o professor Ronaldo Pinheiro, de Tucuruí, Pará, licenciado em Filosofia pela PUC de Goiás e em licenciatura em Computação pelo Instituto Federal Tecnológico do Pará e especialista em Administração Escolar. Eu venho falar hoje sobre educação mediada em tempos de crise. Esse trabalho é uma síntese teórica da minha monografia de graduação em Filosofia, da minha monografia de graduação em Computação e da minha pós-graduação em Gestão Educacional. Aqui hoje eu quero falar um pouquinho desse resumo teórico atrelado às minhas experiências práticas na área de educação. E então eu trago essa revisão de literatura, revisitando essas produções e com vistas às minhas experiências pedagógicas na educação há mais de 10 anos. Pois bem, para a introdução desse trabalho, que é um resumo expandido, eu tenho uma visão sobre o cenário de crise, uma visão que eu já tinha durante a graduação, porque eu terminei a graduação em 2003 e nesse período nós estávamos ainda tensos com o 11 de setembro de 2001. E então eu começo o trabalho com uma releitura de crise, que foi parte do tema do meu trabalho de graduação. E então naquela época, o 11 de setembro, com inúmeros mortos, uma tragédia, e tudo isso nos trazia à memória o medo de guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram tragédias imensuráveis, e agora o 11 de setembro ameaçava uma nova guerra. E diante desse cenário, hoje nós temos um outro cenário de crise. Hoje nós temos uma crise marcada pelo Covid-19, que está matando tal qual as guerras. E já superou, inimaginavelmente, os mortos de 11 de setembro. E diante desse cenário de crise, novamente nós fazemos a indagação. Como sobreviver a isso? E essas indagações que eu faço hoje são indagações voltadas para a área educacional. E para deliberar sobre esse assunto, eu trago aqui alguns conteúdos que são abordados, voltados para a educação em tempos de crise. E esses conteúdos abordados são oriundos da graduação em computação, uma proposta tecnológica na educação para superar uma crise. Pois bem, para refletir sobre essa educação em tempos de crise, nós começamos com um conceito de um autor pelo qual eu tenho uma afeição muito grande, que é o educador Carlos Rodrigues Brandão. Carlos Rodrigues Brandão nos traz à memória um conceito incrível de educação, em que ele diz: ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola. De um motivo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar e para aprender e ensinar. Pois bem, começamos com esse conceito de educação do Carlos Rodrigues Brandão para partirmos em direção à crítica. Pois bem, a educação hoje, ela recebe duras críticas. E dentre essas duras críticas, eu não posso deixar de citar a crítica do Hamilton Werneck. Não é nova essa obra, mas as críticas continuam sendo atuais. E então Werneck critica a atitude e ele diz assim: o professor em sala de aula, adotando o livro-texto, é capaz de transportá-lo debaixo do braço, sofrendo o material escolar a ação de vários tipos de desodorantes. Pois bem, o livro escolar debaixo do braço do professor passeando de um lado para o outro não resolve o problema didático de ensino e aprendizagem. Aliás, o próprio título da obra é uma crítica imensa quando ele diz: se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. E nós temos uma didática do fingimento. Pois bem, se o livro didático já é um desafio, imagina em tempos de crise em que o aluno está em casa, o professor está em distanciamento social voluntário, em home office, e agora é desafiado a fazer um trabalho pedagógico de ensino utilizando-se de tecnologias à distância. Digamos, uma educação mediada. Não está presencial, mas também não é totalmente à distância porque ela é ao vivo. Então é uma educação mediada. Então, digamos, como fazer uma educação de qualidade
se o próprio livro didático já era um desafio, ou então o profissional era escravo do livro didático. Diante de tudo isso, nós apresentamos a ideia também para resolver o problema. Não basta criticar o problema, nós precisamos enxergar saídas. E as saídas às quais apresentamos são a educação planetária, do Moacir Gadotti, um conjunto de saberes e valores interdependentes, educar para pensar globalmente. A crise é global. O sujeito precisa, então, pensar globalmente. Nós temos aqui também, do outro lado, a ética do cuidado, que vai somar com a educação planetária. A ética do cuidado é uma ideia apresentá-la por Bernardo Toro, pois quando amamos, cuidamos, e quando cuidamos, amamos. Então a educação a educação mediada, ela precisa ser intensificada pela ideia de afeto, de ética, de cuidado. Porque quando há cuidado, há resultado. E resultado bom, favorável. Pois bem, nós temos aqui agora a ideia de uma educação que respeita as inteligências múltiplas. Para cada pessoa, um tipo de educação. É o que nos diz Howell Gardner. Se respeitamos as diversas e múltiplas inteligências, temos a perceber que cada aluno não é porque ele não sabe português e matemática que ele não é inteligente. De repente ele sabe chutar a bola e colocar ela lá no gol, no canto, no ângulo de 90 graus. Ou ele sabe tocar um instrumento musical perfeitamente. Ele dança maravilhosamente bem. E quando atrelamos essas habilidades, essas inteligências, à produção e desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem na escola, tudo tende a produzir resultados favoráveis. E claro, não podemos esquecer aqui do grande Francisco Gutierrez, com a ideia da educação concebida como participação, como criatividade, como expressividade, como relacionalidade. É relacionamento. Educação mediada é relacionamento. Por mais que esse relacionamento não seja físico, presencial, mas ele existe e ele contribui, de alguma maneira, para que haja um desenvolvimento dentro do processo de ensino e de aprendizagem, e que esses resultados sejam positivos. E agora, avançando para a segunda parte do nosso trabalho, nós temos aqui o papel da gestão nesse trabalho. Dentro do contexto educacional, as teorias, as sugestões não resolvem os problemas. Precisa ter gestão. E o primeiro passo da gestão é: o gestor é quem deve segurar na mão a batuta e conduzir o concerto. Se observarmos a escola do ponto de vista de um concerto musical, o gestor ele tem que saber conduzir a batuta. E para ele conduzir a batuta, como nos diz Pérez, a missão, a visão, os valores devem ser bem trabalhados para atender às reais necessidades daquela instituição. Então, o primeiro passo, o gestor precisa saber causa, motivo, razão, circunstância, propósito pelo qual ele está ali, naquela função, naquela situação. Ele tem que saber por que ele está lá. Segundo, ele tem que saber onde ele quer chegar. Ao saber quem ele é, por que ele é diretor, por que ele é gestor, ele precisa saber o que ele quer daquela gestão, da gestão dele. Qual vai ser o resultado? Porque se ele sabe o que quer, ele vai unir forças e a equipe vai caminhar junto com ele para chegar aonde você quer chegar. Se ele não sabe onde quer chegar, qualquer coisa está valendo, inclusive o fracasso. E claro, é preciso definir também o quanto ele está disposto a esforçar para que aconteça esse resultado. Esse quanto ele está disposto a esforçar, nós denominamos aqui de valores. Não são só valores materiais, são valores humanos, valores morais. O que está disposto a investir? O compromisso assumido. Pois bem, quando se sabe onde quer chegar e a visão define o seu propósito, ela define sua visão onde quer chegar. Torna isso em números palpáveis, definindo o objetivo, onde, quando e como, transformando em metas. E o que ela está disposto a investir nisso, o que lhe é importante. Desta forma, a escola que ele conduz em sua gestão, o gestor passa a ser um artífice
de sua própria gestão, e os demais o seguirão com orgulho. Pois bem, como nos diz o Mário Sérgio Cortella, grande pensador e educador da atualidade, ele diz assim: experimentar a mim mesmo significa que o propósito da minha vida é ter consciência de que não sou descartável. Eu me experimento naquilo que faço. E, sobretudo, quando tenho consciência do que faço. É como uma viagem. Eu sei qual é o meu ponto de partida, sei onde quero chegar, sei qual caminho vou trilhar, sei que horas vou chegar, quanto eu vou gastar e com quem eu chegarei. Isso é planejamento, isso é gestão estratégica. Uma educação mediada em tempos de crise precisa ter gestão estratégica. Planejamento. E, pois bem, para fecharmos aqui esse trabalho, nós abordamos a ideia de que os desafios da liderança em tempos de crise na escola, para que se tenha sucesso, é preciso que os gestores tenham nítida consciência de onde estão e por que estão, e o que querem realmente, e que atuem como líderes, capazes de implantar ações direcionadas para o foco certo. E assim, toda equipe seguirá rumo ao êxito. Não é mágica, não são palavras ao vento, é planejamento. Então, a nossa proposta é de uma educação mediada em tempos de crise, com estratégias, mas o sucesso vai depender do planejamento e a execução desse. Portanto, a gestão é de suma importância. E o planejamento é a principal ferramenta que a gestão tem em mãos. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu acompanhamento. Você pode acompanhar um pouco mais lá na plataforma com o material escrito. E obrigado por você ter acompanhado esse trabalho. Obrigado por você também, assim como eu, acreditar na educação.